Meus irmãos, vejamos o seguinte. Existe algumas coisas que a gente precisa conversar antes de falarmos especificamente de como esse movimento, conhecido como reforma protestante, aí eu vou usar um termo mais amplo, tá? Reformas religiosas, tá? Ocorreram na Europa. Antes da gente pensar nisso, eu queria pensar em algumas reflexões. A primeira delas diz respeito à utilidade, né, ou à função, ou a razão de se estudar a história, né? Às vezes a gente confunde muito, né, pelo fato de a gente ter sido educado, né, de maneira muito exaustiva, né, a ideia de que a história é aquela disciplina que a gente vai estudar nomes, datas, fatos, os anos e aquela coisa toda e colocar no século. E se eu errar o nome da pessoa e o lugar, eu errei tudo e eu tenho que decorar essas coisas, e não é bem assim, né? E a gente tem que entender por que nós estudamos história. E aí eu vou pensar mais especificamente por que o cristão deve se interessar pela história. Porque as coisas não acontecem por acaso. E um cristão, quando estuda a história, tem que estudar sobre dois espectros e entender que nada acontece por acaso por duas razões. Primeiro, do ponto de vista da ótica divina, nada acontece por acaso porque toda a história ela foi construída por Deus. Deus, ele não é somente o criador das coisas. A gente não tem uma concepção de divindade, né, que afirma que Deus criou o mundo e deixou as coisas ao léu, por acaso, né? Aquela concepção bem deísta, né? Deus, ele era perfeito, criou o mundo perfeito, mas está assim porque deixaram desmantelar o mundo, né? Então as coisas não acontecem por acaso porque Deus, ele é o construtor dessa história, né? Todas as coisas acontecem porque ele permite. E quando a gente estuda a história, não somente do ponto geral, né, do aspecto geral, mas do aspecto religioso, do aspecto da história da igreja, a gente vai perceber que Deus é o autor dessa história. Ele constrói isso, né? A história não é algo meramente humano, é também divino. Outra coisa interessante, ainda dentro dessa perspectiva, né, de que a história é uma construção divina, a gente vai precisar estudar hoje, né, e entender o que a gente vai conversar hoje baseado nisso. A gente vai falar de muita informação do ponto de vista do processo histórico, até chegar na reforma que a gente entende como reforma protestante, né? E a gente vai ver, por exemplo, aquela velha historinha do Martinho Lutero. Para Martinho Lutero chegar até onde chegou, e para outros homens chegarem até onde chegaram, como Calvino, Zwingli, Melanchthon e tantos outros, houve uma série de construções, né? Então a gente vai entender primeiro que tudo acontece porque Deus, ele constrói. Segundo, a gente deve entender que nada acontece por acaso, porque tudo tem um contexto, né? A ideia de Martinho Lutero apregoar as 95 teses, né, na porta da capela de Wittenberg, não foi uma ideia que ele teve assim. Ele acordou cedo de manhã e disse: rapaz, eu não tenho o que fazer, já sei, vou escrever 95 teses contra a igreja católica e vou pregar na igreja. Não foi assim. Também você não vai imaginar que João Calvino na França disse: rapaz, eu estou tão desocupado, eu acho que eu vou provocar o rei da França e ele vai me expulsar da França, eu estou a fim de sair daqui, assim, do nada. Não é assim. Então a história, ela é construção divina e ela é resultado de um contexto, ela é resultado de um processo de cadeia de relações. Então nada acontece por acaso, está tudo encaixadinho. E a gente vai entender hoje como é que se deu essa construção, né? Vamos lá, olha só, a gente tem que entender que as reformas religiosas acontecem na Europa. E a partir de hoje, a partir desse momento aqui, eu não vou falar de reforma protestante. E aí você vai entender por que eu não vou falar desse termo. Eu vou falar de reformas religiosas no plural. Essas reformas religiosas, elas têm o seu ápice no século XVI, no continente europeu, que é outra coisa também que a gente vai se acostumar. Você não vai ter o centro da reforma religiosa. Você tem centros de reformas religiosas. A gente vai encontrar, eu vou até adiantar isso, a gente vai encontrar o Sacro Império Germânico, um lugar onde hoje corresponde como Alemanha. Você vai ter França / Suíça, você vai ter Inglaterra, você vai ter os países nórdicos, Suécia, Noruega. E assim, isso não acontece um atrás do outro, isso acontece de forma simultânea. O que Lutero está fazendo lá no Sacro Império Germânico, João Calvino está fazendo lá na França / Suíça,
outros reformadores estão fazendo lá na Inglaterra. Então assim, e aí olha aspas que eu vou dizer, viu? Há uma infeliz coincidência que esse movimento se torna forte por conta dessa simultaneidade, certo? Tudo acontece ao mesmo tempo. Por que é que eu coloquei, entre aspas, infeliz coincidência? Porque eu acabei de falar que a história é construção divina, foi Deus quem providenciou essas coisas, né? Mas o que é que a Europa está vivendo até chegar lá? E eu tenho que pensar que a partir do século XIII, XIV para frente, a Europa está vivendo uma série de transformações que vão acabar movimentando aquele continente em vários aspectos: político, religioso, cultural. Vamos imaginar algumas coisas. A gente colocou aqui o seguinte: quando chegamos ali no século XIII, XIV, os países europeus estão começando a se conformar em torno de regimes políticos monárquicos centralizados. E é importante a gente pensar nessa questão primeiramente. Por quê? Porque durante a Idade Média, os reinos medievais eram basicamente estruturados numa lógica em que os reis eles possuíam poder limitado. Os reis possuíam poder limitado. Para poder governar, eles precisavam fazer alianças com muitos nobres. Num contexto que, obviamente, não cabe a gente falar de maneira mais profunda, mas é o que a gente conhece como feudalismo. No sistema feudal, os reis eles tinham poderes limitados, que tinham que fazer uma série de jogos de negociações com a nobreza. Beleza. Só que com o passar dos séculos, esses reis passam a concentrar mais poder. Isso por conta não somente do fortalecimento desse sujeito chamado rei, mas também por conta da ascensão de um grupo social que vai surgir ali, que é a famosa burguesia. Quem é essa galera? É uma galera que nasce fruto do renascimento comercial daquela época. Os banqueiros, comerciantes, pequenos ou grandes, estão começando a se destacar socialmente e eles passam a configurar um grupo social que até então não tinha tanta expressão ou força, tá? Era uma galera que procurava entender qual era o seu lugar na sociedade, mas é uma galera que movimentava muito dinheiro. Esses reis medievais passam a fazer alianças com essa burguesia, porque era uma forma desses reis se fortalecerem economicamente, financiando um exército nacional, um exército pessoal, e aí ganhando mais destaque. Outra coisa, lembre-se que durante a Idade Média, os reis também possuíam poder limitado por conta das inúmeras interferências políticas do Papa. Porque a instituição mais forte da Idade Média era a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tinha basicamente o monopólio da produção do conhecimento, né? Ela quem fazia esse papel de filtragem do conhecimento, aproveitando que havia uma caça aos chamados hereges, né? Ou seja, diga nada diferente do que a gente está dizendo, porque o que a gente diz é verdade, e eu estou dizendo isso não somente do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista científico, filosófico. Então a Igreja Católica ela tinha um poder muito importante nessa época, não por conta somente do monopólio da produção do conhecimento, mas do controle social do ponto de vista da moralidade, né? A interferência nas decisões políticas, porque o que unia todos os europeus era o fato de eles serem cristãos. Então, na hora de você mediar algum conflito político entre um rei ou outro, discutir divisão de terra ou coisa desse tipo, o Papa é quem aparecia para dizer assim: não, vamos, irmãos, vamos decidir isso aqui, né? Por isso que grande parte dos acordos políticos que haviam na Idade Média eram mediados por quem? Pelo Papa. E geralmente você tinha documentos da igreja atestando essas alianças, esses acordos. Só que na passagem para a Europa moderna, esses reis vão se tornando cada vez mais fortes e mais independentes da interferência da igreja. Chega uma hora que esses reis passam a questionar a excessiva interferência do Papa em questões políticas. Então eles começam a pensar: poxa, peraí, tem que haver algum limite entre o que é político e o que é religioso. Outra, esses reis passam a buscar concentrar mais terras, dominar mais territórios, e havia um outro empecilho: a Igreja Católica ela tinha aproximadamente o domínio de quase 1/3 das terras da Europa. Então assim, como é que eu vou consolidar a centralização política dentro de um universo de interferência política da Igreja Católica, né? Olha que eu não estou falando de religião ainda, estou falando do ambiente. Lembra que eu disse? Nada acontece por acaso, porque tudo tem uma razão, tudo tem um
contexto. Guarda essa informação. Outra coisa interessante é você pensar que nessa passagem para essa Europa moderna, eu disse, você tem um fortalecimento do comércio, a circulação de mercadorias, e aí surge a burguesia cada vez mais forte, e aí a gente tem o contexto da expansão marítima e comercial. Os europeus começam a navegar pelo Oceano Atlântico, né, tirando um pouco daquele medo que eles tinham de navegar pelo oceano, que era uma coisa desconhecida para eles. Eles vão conhecendo outros territórios, outras culturas, outras fontes de riqueza. Isso vai, de certa forma, abrindo as ambições dessa burguesia, que se via meio que pressionada por conta de algumas orientações dadas pelo clero católico quanto à prática comercial. Eles criticavam bastante a prática da usura, que é a questão da você emprestar ou financiar a juros, né? Com base na ideia de que você não pode lucrar em cima daquilo que pertence apenas a Deus, que é o tempo. Então você pensa, por exemplo, não apenas uma nobreza que questiona a igreja, do ponto de vista político, mas uma burguesia que precisava se encontrar ali e não se conformava com determinados enunciados que poderiam, por exemplo, fazer com que a burguesia se sentisse fazendo algo errado. Outra coisa importante é pensar do ponto de vista do pensamento, o renascimento cultural, que tem o seu ápice no século XVI. Esse renascimento cultural está baseado na busca por uma compreensão mais racional das coisas. A ideia de que é importante a gente entender as leis que funcionam, que fazem funcionar a natureza. A busca pela lógica racional das coisas. A recusa de um conhecimento vindo por uma mera tradição dogmática em que você escuta, confia por conta de quem falou e você não questiona. O renascimento cultural também trouxe a ideia de que o ser humano é também protagonista da história quando ele age. E é interessante porque esse movimento, do ponto de vista cultural, ele tem uma outra concepção acerca de ser humano e acerca de Deus. Em que sentido? Nós não podemos desprezar a humanidade, como era basicamente algo muito comum na Idade Média, de ver o ser humano como desprezível, como pecador e como um sujeito que não tem nada de bom para oferecer, enquanto o renascimento cultural traz a ideia de que Deus ele comunicou ao ser humano coisas que são boas, a inteligência, a criatividade, né? o senso de prazer, né? a possibilidade de compreender de maneira lógica aquilo que Deus criou, ou seja, a utilização da racionalidade. Então todas essas coisas são ingredientes para a gente perceber uma questão. As questões religiosas não poderiam ficar de fora desse contexto todo. E a gente vai entender como é que essa primeira parte mais contextual proporcionou essa mudança do pensamento religioso. Porque imaginemos, todos os elementos ou todos os movimentos de reformas religiosas vão começar a ganhar força no século XVI, justamente por várias ambições. Óbvio, a busca sincera por retornar às Escrituras e entendê-lo de forma racional, de entender que a religião ela não pode estar fundamentada numa tradição oral que pode ter se perdido com o tempo, em termos de confiabilidade. A gente precisa entender que o ser humano ele é aquele sujeito que pela racionalidade consegue ter comunicação com Deus, consegue compreender a sua palavra, a sua revelação e consegue comunicar-se com Ele em oração. E é interessante a gente falar dessas ideias porque as questões religiosas não estão fora disso. E olhe, que aí eu vou chamar a atenção para um outro elemento. A partir do século XIV, você tem duas questões de ordem religiosa que começam a fervilhar nos corações de algumas pessoas. Primeira delas, uma desconfiança cada vez maior da autoridade papal. Porque a partir do século XIV a gente vai ter um grande problema dentro da Igreja Católica. Vai haver um momento em que a Igreja Católica ela vai bater cabeça diante da questão do papado. Lembra que a autoridade máxima da Igreja Católica é quem? É o Papa. Ele se diz o pontífice, né? Aquele sujeito que vai manter a coesão entre a Igreja de Cristo e o próprio Cristo. Só que, vejamos, no século XIV,
próprio papado entra em crise, porque a igreja vai estar em um racha interno. Vai haver momentos em que a igreja católica vai ter 3 papas simultaneamente. E a grande questão é, quem é o verdadeiro papa? Né? E se esse papado, inclusive, ele está envolvido em questões meramente burocráticas e políticas, muitos desses papas, para poder disputar poder e influência, passam a vender cargos religiosos, vender cargos de bispos, vender cargos de cardeais, que é o que a gente vai chamar de simonia. Ou seja, algumas pessoas começam a olhar para essa instituição e dizer assim, peraí, essa instituição é de fato honesta consigo mesma? Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que as coisas desandaram? Então, esse elemento religioso que nasce ali no século XIV para frente, esse racha interno, essa disputa interna, né, essa falta de coesão, de entender qual é de fato a autoridade papal, isso também é um ingrediente para a gente entender as reformas religiosas. Veja, eu não cheguei em Lutero ainda, eu não cheguei em Calvino ainda, eu estou trabalhando toda uma ideia para você entender que nada cai de paraquedas. Outro elemento de cunho religioso também que vai aparecer a partir do século XIV é a efervescência daquele espírito mais penitente, sabe? A busca por objetos sagrados, a busca por uma bênção especial. E eu quero contextualizar dentro de uma grande tragédia que acontece no século XIV na Europa, que é a famosa peste negra. Vocês já ouviram falar desse fenômeno, né? Que é conhecido hoje como peste bubônica, né? Essa doença, ela arrastou somente, só para você ter ideia, 33% da população europeia. 33%, é um terço da população da Europa. Isso num contexto em que o continente europeu estava vivendo assim o auge, sabe, de otimismo, de vida dinâmica nas cidades, de comércio forte e quente. A ideia de que viver na cidade é uma coisa bacana, é muito bom, muita gente diferente de vários lugares se encontrando. Aí tem esse baque, século XIV, um terço da Europa morta por conta da peste negra em menos de 100 anos. Isso faz com que haja uma mudança, sabe, de mentalidade. Poxa, se isso acontece e se um terço da Europa está indo embora, Deus quer dizer alguma coisa. Eu estou falando isso para quem pensa na época, né? Deus quer dizer alguma coisa. A gente precisa de proteção divina, a gente precisa ser mais fiel a Deus, a gente precisa se proteger. E aí surge, por exemplo, pessoas que vão organizar peregrinações até Jerusalém, que é a terra santa, sabe, a terra sagrada, para buscar uma bênção específica, para buscar proteção divina. E quem não tem condição disso, de fazer essas grandes peregrinações, vão a lugares mais próximos, sabe, capelas mais famosas. E aí surge, por exemplo, aquela questão das relíquias sagradas. Você não pode ir para Jerusalém, mas você pode visitar, por exemplo, um tour que está acontecendo na cidade, né, a exibição da cabeça de João Batista. Pague um pouco por elas, para que você tenha um momento para vê-las. Pague pelas penitências e você terá o perdão dos seus pecados. E aí tem outra questão, que é o fato da prática, que era uma prática comum na Igreja Católica, que era a prática da venda de indulgências, que é algo que a gente entende meio que distorcido o que é isso, né? Porque a venda de indulgências não era condenada pela Igreja Católica, ou por grande parte dos religiosos, até Lutero, porque era uma prática mais suave, eu vou dizer assim. O que era a indulgência? Era a venda do perdão do seu pecado. Não tinha nada a ver com salvação, tá? Porque você lembra que, quem já foi católico sabe disso, né? Você vai se confessar para o padre: Padre, eu pequei. O que foi que fizeste, meu filho? Você diz: olha, eu fiz isso. Aí ele faz assim: então, como penitência, você reze 3 Ave Maria, né? 2 Pai Nosso, e você vai estar absolvido do seu pecado. No contexto daquela época, as penitências eram pagas desta forma, ou literalmente pagas. Como se eu chegasse hoje para você, né? Se você pecou, meu filho, pecou. Então faz o seguinte: você reze 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, ou faça um pix de R$10. E você está perdoado desse seu pecado. Não tem nada a ver com salvação. Só que
Nessa efervescência de gente procurando o perdão do pecado, proteção divina, há também um elemento muito interessante, que é a questão da construção da Capela Sistina, né? lá onde hoje é o Vaticano, a necessidade de angariar lucros. Aí aparecem, obviamente, os grandes extremistas na Igreja Católica, né? Um cara chamado Johann Tetzel, ou João Tetzel, ele levou a questão da venda de indulgências ao mais alto nível. Ele era o grande doido que chegou a dizer assim: gente, aqui não é só perdão do pecado não, viu? É salvação. Se quiser comprar salvação, compre. Não era que todos os vendedores de indulgências estavam vendendo salvação, mas o cara despertou a atenção de muita gente da igreja, dizendo assim: poxa, peraí, tem um negócio errado, esse cara não pode fazer isso, né? A gente pode até dizer e arriscar que as 95 teses de Martinho Lutero foi endereçada especificamente para esse doido, que ninguém pode vender o perdão dos pecados, muito menos a venda da salvação, porque a salvação é algo que se obtém de forma gratuita. Então vejamos, todo esse contexto que a gente está conversando acaba implicando em transformações do pensamento religioso, né? Bom, para a gente ajustar primeiro as contas, a gente tem que lembrar que esses movimentos reformistas não começam com Lutero, nem com Calvino, nem com Zwinglio, tá? E outra, essas tentativas de reforma, ou essas expressões de reformas religiosas, também não aconteceram de fora para dentro da igreja, que é uma coisa que também a gente às vezes pensa de forma equivocada, como que pessoas fora da igreja quisessem fazer uma outra denominação cristã e fazer uma nova igreja para concorrer contra o catolicismo, e aí vem aquela compreensão distorcida de que o protestantismo é o oposto do catolicismo, ou que o protestantismo nasceu para combater o catolicismo. Não é. Ou seja, esses movimentos nascem aonde? Dentro da própria igreja. Isso vem desde o século XIV. Tem as figuras mais conhecidas, né? Que é a do John Wycliffe e o John Huss, sujeitos que o John Wycliffe ele atuou lá na Inglaterra, tá? Um sujeito que passou a questionar determinadas práticas de dentro da igreja, sabe? Esse excesso de simonia. Ele foi questionar a questão da consubstanciação, que é uma coisa específica da compreensão católica sobre o que é a ceia do Senhor, a Eucaristia. Ele foi condenado como herege, tá? Como herege, morreu sem ter passado pela pena da morte, mas depois a igreja faz questão de fazer uma coisa bem simbólica: desenterrá-lo, queimá-lo e jogar das cinzas ao léu. A raiva. Esse sujeito foi um sujeito que buscava enfatizar a autoridade máxima e única das Escrituras, que é outra coisa também, que isso é bater de frente com a compreensão católica de autoridade. Para os católicos, a autoridade vem não apenas das Escrituras, mas vem também da tradição oral da igreja. Detalhe, quando eu falo de tradição oral da igreja, eu não estou falando de tradição oral dos membros da igreja, estou falando de tradição oral do clero, que são os sucessores legítimos dos apóstolos. Então são eles que receberam dos apóstolos aquilo que os apóstolos nem escreveram, mas eles simplesmente falavam. E essas orientações orais eram passadas de geração em geração. Fala dessas gerações, né, de padres, de bispos, e isso também faz parte da autoridade da igreja. Por isso que você vai encontrar um católico dizer que a Bíblia ela não é única regra de fé e prática, mas a tradição oral também é, né? Essa tradição recebida dos apóstolos, né? Também não é tudo, né, que se fala. Outra coisa importante também, quando eu penso a questão do Wycliffe, ele passa a questionar justamente essa noção de autoridade. Não dá para confiar na autoridade oral, né, da tradição oral. Isso pode ter se perdido, isso pode ter se manchado. Como é que eu vou confiar que aquilo de fato veio dos apóstolos? Só existe uma forma da gente atestar a autenticidade da autoridade apostólica, é o que está escrito. A gente não tem dúvida, aquilo que está escrito. Então ele passa a meio que movimentar, né, o clero ali na Inglaterra, e ele é condenado por isso. Ele é esquecido, né, do ponto de vista da influência, né, dentro do clero católico, mas esse cara influenciou John Huss, que era um tcheco, né, na cidade de Praga, e esse cara ele foi sim martirizado, queimado na fogueira, né, porque
pretendia reformar bases de compreensão doutrinária da Igreja Católica na época. Essas tentativas já eram uma realidade antes das reformas religiosas do século XVI, antes de Lutero aparecer, antes de Calvino aparecer. E é interessante porque eles criticavam alguns princípios e práticas do clero católico e propuseram algumas mudanças, mas foram severamente punidos pela Igreja. Lembre-se, né, do zelo que a Igreja Católica tinha, né, de evitar qualquer tipo de ensinamento que distorcesse tanto da compreensão que a Igreja tinha, que o clero tinha das Escrituras, como da compreensão que o clero também tinha da tradição oral, né? Outra coisa importante, essas reformas religiosas, e aí apenas para reforçar essa nossa questão, a gente precisa entender essa conjuntura. A burguesia buscava por uma explicação religiosa que legitimasse suas práticas econômicas. O que eu quero dizer com isso? A burguesia ela não admitia o fato de ser condenada porque praticava comércio, porque aplicava juros, coisas justas, que dizem respeito ao trabalho, o esforço, né? Questionava. Então essa burguesia ela buscava um tipo de compreensão que pudesse livrá-las do pretenso erro, né? Ou pelo menos do falso erro que se tinha, né? O que eu quero dizer, inclusive eu quero atestar aqui e explicar. Eu não estou dizendo que essa burguesia vivia uma vida errada e buscava, né, uma explicação para dizer assim, tá vendo que eu estou certo? Não é isso. É a ideia de que era inadmissível um desprezo pelo trabalho, o desprezo pelo esforço. Inclusive na volta do nosso intervalo a gente vai ver como é que João Calvino ele vai trazer uma nova ética do trabalho, tá? Porque havia um grande desprezo ao trabalho lá, né, durante a Idade Média, baseado na ideia do castigo que Deus dá a Adão. O que é que Deus diz a Adão quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Do suor do teu rosto comerás teu pão, né? Olha, brotará cardos e abrolhos. É como se a natureza ela criasse mecanismos de defesa, se preparando para o que vai acontecer. Ih, rapaz, é bomba, viu? Vamos proteger, esse cara não vai respeitar a natureza. Então o castigo do homem seria isso. O trabalho, inclusive, né, do termo latino tripalium, fazia referência a um instrumento de tortura. Então a compreensão de trabalho que se tinha era algo torturante, algo que você inclusive tinha que assumir, sabe? Você tem que trabalhar mesmo, aí entendendo que foi um castigo que Deus lhe deu. A burguesia ela não admitia pensar dessa forma. Como é que o trabalho é algo pesaroso, se Deus nos deu habilidade para trabalhar e gerar riqueza e produzir cultura, né? Por que o trabalho não pode ser vocação? Por que o trabalho não pode ser missão? Por que o trabalho não pode ser algo que dignifique o homem e aproxime inclusive o homem de Deus? Porque a Bíblia começa mostrando um Deus que trabalha. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, por um lado a burguesia buscava entender, né, e buscava encontrar uma nova compreensão dessa ideia de trabalho, de economia. Outra, o fortalecimento do poder dos nobres e a tentativa de conter a interferência dos papas também foi outra questão, né? Esses caras, né, esses reis, esses nobres estão começando a ter poder, começando a ter influência, se sentindo meio que mais que independente do Papa na resolução de questões. Então assim, o Papa e os papas sempre interferindo, não, esse negócio está errado. Por que eu tenho que pagar imposto a Roma? Né? Por que eu tenho que pagar imposto ao Papa? Isso não é admissível. Por que não separar as duas realidades? Então o desejo de se livrar também acaba sendo uma ferramenta para essa explosão de reformas religiosas que vão aparecer. Outra coisa, e aí eu vou pensar, né, a inquietação por parte do clero diante de alguns temas de ordem doutrinária, litúrgica e moral. E aí eu quero pensar, eu pensei esse contexto da reforma de fora para dentro, mas também de dentro para fora. São pessoas sinceras, piedosas, que queriam trazer a igreja de volta à sensatez fundamentada na autoridade da Escritura, baseado na sinceridade de entender que a tradição moral, né, da igreja, do clero católico, não era confiável, porque não tem como a gente atestar se esse ensinamento veio de fato dos apóstolos.
a ênfase de que a Escritura de fato é a única regra de fé e prática, é aquilo que a gente deve se agarrar. Então assim, a gente precisa, né, entender que esses homens eram esses homens piedosos, que encontraram o momento certo, no lugar certo, que no momento que abriram a boca para questionar a igreja, esses reis e nobres que queriam se livrar do Papa, opa, gostei dessa ideia, vou apoiar. A burguesia vai olhar para esses reformadores esbravejando das Escrituras, e assim, opa, tem razão, vou apoiar essa galera. E muita gente dentro do clero vai olhar para esses sujeitos e dizer assim, pô, tem razão, precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar à sensatez. Então, do mesmo jeito que tivemos um renascimento comercial e urbano, tivemos um renascimento cultural, também temos um renascimento religioso, se é que a gente pode usar esse termo, né? E como a gente falou, nada acontece de paraquedas. Segundo, ninguém leva isso tudo sozinho nos lombos, né? Nas costas, porque não foi apenas um homem que fez isso, foram vários homens, várias pessoas piedosas que estavam preocupadas em retornar às Escrituras Sagradas e retornar à fiel doutrina dos apóstolos. Amém? Para falarmos então das reformas em si e pensarmos nesses sujeitos, nesses centros, nós vamos falar daqui a pouco, porque vamos para o intervalo agora, tá bom? E vamos ter aí uns 15 minutinhos de intervalo, para depois a gente voltar para essa parte final. Amém? Vamos para o intervalo. Meus irmãos, vamos retornar aqui para o nosso segundo tempo e vamos prosseguir aqui com o que a gente estava conversando aqui sobre as reformas religiosas. No primeiro momento, né, a gente estava falando justamente sobre o contexto geral, né? Já para que você entenda, eu vou reforçar de novo duas coisas, né? A história, ela é arquitetada de forma intencional por Deus, por isso nada é por acaso. A história, ela é uma construção que envolve contexto, conjuntura e nada cai de paraquedas. As reformas religiosas no século XVI não aconteceram do dia para a noite, mas tem a ver com a série de fatores que a gente acabou de falar. Outra coisa, você pode me perguntar, né, a seguinte questão: por que alguns movimentos antes do século XVI, que ansiavam por reformas religiosas, também deram errado e só a partir do século XVI as coisas começam a dar certo? Que eu acabei de falar, por exemplo, de alguns sujeitos como John Huss, John Wycliffe, que questionaram a igreja, mas o John Huss, ele foi condenado como herege. A galera pegou os restos mortais dele e fizeram questão de queimar, né, depois de morto. O coitado do John Huss, ele foi queimado na fogueira, né, literalmente. Então assim, por que esses homens tentaram fazer algumas coisas que deram errado, e por que no século XVI deu certo? Tem a ver com um segredinho, e aí a gente tem que lembrar que Deus, ele providencia todas as coisas. Quais são os segredos? O apoio político da nobreza e o apoio da burguesia. Por quê? Lembra que eu disse que são dois grupos que estavam em fortalecimento, que estavam buscando independência em relação às interferências da igreja, seja interferências políticas, interferências econômicas, né? Seja interferência no controle da produção cultural. Então assim, esse grupo estava cada vez mais independente disso e acabaram apoiando esses movimentos de reformas religiosas. Eu não digo nem de contestação pura e simples da igreja, porque tem coisas que dentro do catolicismo já estavam sendo feitas antes de Lutero, antes de Calvino, antes de Zwinglio, tá? Diz-se de passagem que na Espanha, no século XVI, a rainha Isabel mandou um monge, né, um bispo chamado Cisneros, traduzir a Bíblia para o espanhol, antes de termos, por exemplo, uma Bíblia em alemão, né, traduzida por Lutero. Você vai ter, por exemplo, movimentos de retorno a uma vida mais piedosa dentro do catolicismo, antes que Lutero, Calvino, Zwinglio falasse coisas a respeito disso, antes que chegássemos a ver a experiência do puritanismo do século XVII. Então assim, eu não falo somente de um movimento de contestação, mas um movimento de retorno, um movimento de mais independência em relação a esse poderio papal, a essa interferência da tradição oral
da igreja. Então você tem o apoio da nobreza e o apoio da burguesia, que não concordava com a condenação dada pela igreja à prática da usura, como eu falei, né? Outra coisa importante também pensar é que dentro da igreja católica você tem também alguns problemas internos, como eu falei, né? O descrédito da autoridade papal e outros fatores, como por exemplo a corrupção moral do alto clero, tá? Lembra que eu tinha dito no outro momento, né, que houve momentos em que a igreja católica passou a conviver com 3 papas ao mesmo tempo e os 3 disputando território, né, disputando influência dentro da igreja, e para ter mais influência os caras estavam negociando cargo na igreja. E tem gente da igreja, gente do clero dizendo assim: para aí, mas não é vocação? Por que trata dessa forma? Por que tratar dessa forma? O que é que aconteceu? Onde foi que nós nos perdemos? Você tem também a questão da venda dos cargos religiosos, como eu falei, e o desrespeito ao celibato. Uma coisa que foi sendo, né, gestado durante todo o medievo, né, a ideia de que o ministro, né, do evangelho deve se ater única e exclusivamente ao cuidado da igreja como sendo sua família, né? Então isso seria necessário então abdicar de obrigações terrenas, não necessariamente são pecados, mas poderiam atrapalhar a vida do ministério, a vida do magistério. O casamento, a atenção aos filhos, né, poderiam comprometer a atenção do ministro à igreja, aos cuidados que Deus ele deu a esse homem em relação à igreja. Mas só que tinha gente quebrando esse tipo de princípio, né, dessa tradição que estava dentro da igreja católica, uma prática que vai ser chamada de nicolaísmo. Detalhe, algumas dessas pessoas chegavam ao extremo, né, de praticar atos completamente opostos à vida sexual que Deus ele aprovava nas suas escrituras. Isso vai também chamando a atenção. Detalhe, isso não é algo generalizado, isso não é algo que todo clero católico fazia isso, que todo alto clero católico fazia isso, mas os excessos chamam a atenção. Porque para a gente chamar a atenção de alguém, a gente não precisa de muita gente, a gente precisa de pessoas barulhentas, né? A gente precisa de gente mais extremista que chama a atenção. Então são essas pessoas que vão fazer com que membros da própria igreja passem a despertar por uma intensificação desse retorno, desse renascimento ao evangelho, né? Dessa doutrina apostólica. E aí vem a questão, o ponto máximo, a questão da venda das indulgências e relíquias, que, como falei a vocês, era uma coisa que sempre existiu na história da igreja medieval. Era uma prática estava associada à prática de penitência, tá? Então, o problema da indulgência, e aí eu estava conversando inclusive na hora do intervalo isso, o problema que Lutero teve com a indulgência de forma imediata, eu não estou falando a longo prazo, mas de forma imediata, foi a questão do abuso do uso da indulgência. Porque a indulgência, ela foi vista por alguns, né? E aí vão pensar com João Tetzel, o seu devaneio, né? De querer vender a indulgência como sendo sinônimo da venda da salvação. Quando a prática de indulgência estava ligada ao quê? A compra do perdão, ou ao pagamento do perdão do pecado pessoal, né? E é aquilo que eu disse também, né, na nossa última conversa, né? Então é o padre que vai dizer a você qual é a sua penitência, e se você não tem condição de cumprir essa penitência, então você pague por ela, e aí você vai ter o seu pecado absolvido, o seu pecado pessoal, momentâneo, específico, e não a compra da salvação. Quando aparece João Tetzel lá no Sacro Império Germânico, dizendo que, e é dele essa frase, ó, ao tilintar a moeda, você vai, esse é o som da alma saindo do purgatório para o paraíso. Aí vem a pergunta: quem mandou ele dizer isso? Lutero, quem mandou ele dizer isso? Lutero, quando afixa as 95 teses, ele está chamando o clero para dizer: quem foi que mandou esse doido dizer isso? Porque nunca foi assim. A gente não pode pensar dessa forma. E aí sim, isso foi também os estopins dessas reformas religiosas. Lembrando que nós temos centros reformistas, nós não temos apenas o ponto inicial da reforma. A gente às vezes aprendeu assim, né? E aquela história bem linear. Como é que começa? Lutero começa a reforma, as ideias luteranas chegam na França, Calvino faz a reforma, as ideias chegam na Inglaterra, Henrique VIII faz as reformas.
Mas a história não é linear assim. Você tem centros, né? E é importante também a gente pensar o seguinte: às vezes a gente aprendeu assim porque a gente aprendeu a ter uma noção de história também distorcida, que é a ideia de que a história ela é feita pelos grandes homens, pelas pessoas mais importantes, para aqueles sujeitos protagonistas, quando na verdade a história ela é feita por sujeitos diversos. E as transformações históricas elas não acontecem através, né, de um núcleo apenas de conjuntura, mas de vários núcleos. Se você for olhar, por exemplo, aqui eu quero destacar 3 centros, na verdade. O primeiro centro, o Sacro Império Germânico, que aí eu estou falando onde hoje é a Alemanha, e você tem como o sujeito que vai protagonizar as reformas naquele lugar Lutero, Martinho Lutero. Você vai ter, por exemplo, na França, eu digo Suíça, porque a reforma calvinista, né, ou as ideias de Calvino vão se originar na França, mas vão se enraizar na Suíça, especificamente numa cidade chamada Genebra, né? Que Calvino, você vai ver que Calvino ele não foi somente um reformador, né? Ele foi quase que um prefeito da cidade de Genebra e implementou amplas reformas, não apenas religiosas, né, do ponto de vista eclesiástico, mas ele implantou grandes reformas do ponto de vista econômico, social, político na cidade de Genebra. Pegou até pesado muitas das vezes, aproveitando que foi expulso, mas depois a cidade desandou e chamaram ele de volta, né? Mas assim, é um sujeito que manteve, né, um padrão, né, de reformas religiosas nesse outro centro, né, França / Suíça. Outra coisa, ele é o cara que escreveu um dos principais documentos da sua produção, né, intelectual, que são as Institutas, endereçada especificamente ao rei Francisco, rei da França, para atestar que quem está trazendo todo aquele alvoroço, né, de oposição religiosa na França não são os reformados, né? Você não pode nos acusar disso, porque a nossa crença é legítima, né? Ele cria uma série de tratados, né, teológicos para discutir isso, né? Quem são, né, esses reformados, né, e como o rei Francisco da França deveria entender quem eram esses reformados, né? E outro centro da reforma vai ser quem? A Inglaterra, e o cara que vai protagonizar isso é o rei Henrique VIII, né? Que inclusive todo mundo que já ouviu falar da reforma anglicana e falou do rei Henrique VIII só lembra de uma coisa, de uma história: é o divórcio de Henrique VIII que faz com que Henrique VIII rompa com Roma. Aí vamos combinar, né? Depois a gente vai até fazer isso. Tu acha que um divórcio ia fazer formar uma igreja nacional na Inglaterra, né? Não, eu queria me separar para casar com outras. Não pode. Tá, vou fazer uma igreja só para mim. É isso, né? Não é só isso que está em jogo, tá bom? São outras coisas. Mas vamos pensar aqui. Olha, você vai olhar no mapa, né? Como é que está distribuída, né, esses centros reformistas e a difusão dessas ideias. Você vai ter aqui, né, no centro, né, aqui o Sacro Império Germânico, está ali, tá de verdinho, né? E aí você tem as ideias luteranas migrando, né, se espalhando ali pela Suécia, Noruega, né? Aqui a Inglaterra. Você tem aqui, ó, Suíça lá embaixo, né? Genebra. Vai ser esse grande centro reformista aqui de Calvino, se espalhando aqui, ó, pelo sul da França, chegando ali aos Países Baixos, onde hoje é a Holanda, né, Bélgica, e a reforma anglicana, né, que ficou ali centralizada na Inglaterra durante muitos anos, né, com Henrique VIII. Então veja que esses movimentos, por isso que eu não falei de reforma protestante, falei de reformas religiosas, porque o movimento é no plural, se dá em diversos centros, você tem várias lideranças que estão ali, tá bom? Mas óbvio que tem coisas em comum, né, entre esses movimentos reformistas. A gente pode, por exemplo, pensar que uma das características dessas reformas religiosas seria a pluralidade de denominações que acabaram sendo formadas a partir desses movimentos, né? Você tem lá luteranos, anglicanos, depois do movimento anglicano você vai ter ali um racho, um puritanismo, né, que vai ali gerar batistas, né, congregacionais, presbiterianos, e aquela coisa toda. Mas esses movimentos, embora sejam movimentos plurais, têm um fundamento em comum. E aí eu pensei basicamente em 3 coisas primordiais, para lá na frente a gente falar de uma coisa bem mais ampla.
Que você vai ver que a reforma religiosa não toca somente em assuntos da religião. As reformas religiosas propuseram uma visão de mundo diferente até então. Vamos pensar aqui, do ponto de vista das bases religiosas. Esse movimento ele defendia a salvação somente pela fé. Ou seja, a ideia de que a confiança única no sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o indivíduo. Detalhe, não é necessário fazer nada ou comprar essa salvação ou buscar um merecimento, porque o mérito da salvação está justamente na obra de Cristo. Você é salvo pelo mérito de outro, você não é salvo pelo seu mérito. Isso de certa forma se diferencia da compreensão como os católicos eles vão ter sobre salvação. Porque a gente acha que, e isso aí é interessante, tem gente que acha que o católico acredita que a salvação é pelas obras, né? Mas não é. Fé e obras, né? Não basta você ser bonzinho, não matei, não roubei, tal, não acreditei em Jesus. Aí o católico não tem a esperança de ir para o céu só porque foi bom. Tem que ser bom, mas tem que confiar em Jesus. Do contrário, a morte, o sacrifício, a redenção de Cristo não faz sentido para eles. E faz todo sentido na teologia católica isso, tá? Para eles a salvação é pela graça e por obras. É nesse sentido. É um combinado, né? O que é que a teologia reformada ela vai trazer? A obra não vai salvar, porque a obra não é o mérito. A obra é consequência. A obra é fruto. A obra é evidência, não é causa, né? E qual é a causa? É a fé única e exclusivamente no mérito de Cristo, né? Veja que há uma diferença substancial na compreensão, né, dos reformados acerca da salvação, né? Outra coisa importante é pensar no livre exame das Escrituras. É massa a gente pensar nisso, porque assim, às vezes a gente tem uma compreensão equivocada sobre como o catolicismo se relacionava com a Bíblia e como o catolicismo pensava a Bíblia para o povo. Alguém aqui já ouviu falar daquela informação que dizia assim: na Idade Média a Bíblia era acorrentada, presa, porque o povo não podia ter acesso, porque o povo precisava ler a Bíblia, mas a igreja católica não deixava, porque a Bíblia ficava aprisionada. Está errado, gente. Primeiro porque a Bíblia era um compêndio, era uma biblioteca, literalmente falando. Eu quero aqui ler o livro do Evangelho de Mateus, o calhamaço, aquilo era escrito à mão, meus irmãos. E para transcrever aquilo ali, tempo, viu? Porque não bastasse o cabo ter que transcrever, os cabas tinham que ocupava o tempo desenhando, né? Tem aquelas Bíblias da Idade Média, né, com aquelas figuras bem bonitas e tal. Porque também tem uma questão. Além de ser difícil de ter acesso à Bíblia por conta dessa dificuldade, né? A Bíblia era manuscrita, né? Hoje a gente tem a Bíblia no celular, né? Vamos abrir, irmãos, e com resistência de alguns aqui. Bíblia tem que ser impressa, quem lhe disse, né? Aí o cara abre a Bíblia aqui no celular, né, tudo. Cara, você não tem como levar uma Bíblia no século XV para a igreja. Primeiro porque é muito grande, né? Aí os irmãos estacionar o carro aqui, né? Deixa eu tirar aqui a Bíblia, está todo mundo com suas pau de Bíblia aqui. E o pastor, abra, irmãos, no livro de Naum. É meio difícil. Outra dificuldade também em relação à questão da escritura é porque as escrituras eram escritas, elas foram transcritas ou no grego ou no latim. Detalhe, é uma língua que não era falada por todo o mundo. Era a língua falada pela classe, eu vou dizer assim, né, pela classe intelectual da Europa. São monges, são clérigos, alguns nobres que tinham ainda o acesso a um estudo mais elevado, né, que sabiam ler grego ou latim. A botar uma Bíblia, a Vulgata, para uma pessoa ler, que é a tradução em latim, para uma pessoa comum ler na igreja, ele vai olhar e aquela famosa ideia, né, de que a missa era em latim e ninguém entendia, só entendia uma palavra. Qual é a palavra? Amém. Não, então se for amém, então foi bom. Ótimo. A missa foi uma bênção, né?
Então, assim, não dá para fazer isso, né? Não tem uma Bíblia em alemão por enquanto, não tem uma Bíblia em inglês por enquanto, não tem uma Bíblia. E olha que a luta de John Wycliffe foi para isso. Gente, olha, se é a autoridade da Escritura, vamos traduzir em inglês esse negócio. Lutero vai dizer assim, ó, se é para a gente ter acesso à Escritura, vamos então traduzir para o alemão. Porque a ideia é que a Bíblia, se ela é a autoridade, se ela é a única autoridade, se é Deus quem fala através da Bíblia, eu tenho que escutar a voz dele. E eu tenho que entender isso na língua materna. Eu não vou fazer um curso de latim para entender. Vou fazer um curso de grego para entender. Esse exame da Escritura tem que ser o quê? Livre. Tem que ser possibilitado aqui. Se a Bíblia é a única fonte de fé, de autoridade religiosa, ela tem que ser acessível e examinada. Aí, a partir desta pauta, os caras começam a pensar, poxa, como é que eu vou tornar a Bíblia mais acessível? Como é que eu vou fazer com que essa escritura seja traduzida para a língua materna, nacional de cada nação ali da Europa? Aí é quando surge um sujeito chamado Gutenberg, depois a gente vai falar disso, né? Gutenberg, ele foi o cara que foi assim, um dos ícones da imprensa na Europa na época. Então o cara consegue, por exemplo, escrever grandes textos em um volume muito pequeno de página. Então faz o seguinte, por que a gente pega a Bíblia, traduz, imprime, mais reduzido, e olha que o reduzido da época era uma Bíblia do tamanho desse troço aqui de madeira, né? E olha que a diferença foi grande, viu? E faz o povo ler. Outra, tem um problema, grande parte da população da Europa não sabe ler. Então não adianta reduzir a Bíblia, não adianta traduzir a Bíblia e dizer assim, pronto meu filho, aqui é a palavra de Deus, leia. Eu não sei ler, mesmo assim. Ou seja, eu inclusive já estou dando uma deixa. As reformas religiosas, elas foram para além da compreensão de religião. Porque se a ideia é fazer o povo ler e o povo não sabe ler, o que é que tem que fazer? Ensina o povo a ler. Mas como se educação na época é algo caro? Não tem problema. Escola pública. Uma coisa que a gente nunca parou para pensar, né? Se a gente fala de escola pública hoje, né? E o Estado ele faz questão de dizer, olha, né? Nossa, educação. Foi a gente que inventou isso aí, cara, né? Foram os reformadores que pensaram em dizer assim, vamos tornar mais acessível o conhecimento para que ele possa aprender todas as coisas, inclusive quando falarmos dos vários ambientes da cultura, que será falado aqui daqui a 15 dias, você vai ver que a galera não estava somente assim empenhada em estudar teologia, né, em estudar as doutrinas básicas, né, dos reformadores. Estavam preocupados também em produzir cultura, escrever livro, fazer pintura, produzir música. Por quê? Porque Deus nos deu inteligência para isso, velho. Tu está entendendo? Que coisa interessante. E tudo isso por conta de uma preocupação. O povo precisa conhecer a Escritura. Que maravilha. Olha, o massa do cara estudar a história é isso. Você vai encontrando esses emaranhados, agora eu estou entendendo. Agora faz sentido. Outra coisa aqui, ó, que era fundamental. Heranças daquele renascimento cultural que eu falei lá atrás, né, na ênfase, né, da valorização do ser humano, né, a ideia do antropocentrismo, ou seja, o ser humano como atuante, a ideia do sacerdócio universal. Se você é um sujeito que tem acesso à Escritura, se você é um sujeito que sabe entender, porque o Espírito Santo te capacita a entender, se você tem livre acesso a Deus, qual a necessidade de mediadores, cara? Qual a necessidade, por exemplo, de depender de uma instituição, de depender de uma figura clerical, de depender dos santos, que já fizeram tanta coisa aqui na terra, já estão desfrutando, né, da eternidade com o Senhor. Aí lá vai eu, aperrear o coitado no paraíso. Rogue por mim, homem, eu estou ocupado. Olha o homem aqui, ó. Falo com ele direto. Você é um sacerdote real, né? Lembra o que Pedro vai dizer, né? Vocês são nação santa, né? Sacerdócio real. Você tem acesso a Deus, sem a mediação de santos, pastores ou qualquer outra instituição religiosa. E isso é uma coisa que foi uma marca dessas reformas religiosas. Entender que você consegue ter um livre relacionamento com Deus. E que coisa preciosa, porque o autor de Hebreus,
há séculos passados, deixou registrado. Nós temos o quê? Livre acesso ao trono da graça. Que coisa boa, né? Meus irmãos, quando falamos de coisas específicas, eu falo da reforma de Lutero. Lembre-se que a localização, né, dessa reforma, esse grande centro, é o Sacro Império Germânico, onde hoje é a Alemanha. E uma das principais marcas dessa reforma luterana foi a publicação das 95 teses, tá? Lutero quer chamar o clero para conversar, para acertar as contas, para entender o que é que está acontecendo, por que a gente desandou, né? Por que é que o Papa toma esse tipo de atitude agora? E é interessante a gente pensar como esse movimento ele repercutiu, não pelas 95 teses em si, mas foi pelo que aconteceu depois, porque as 95 teses estavam escritas em latim, ninguém sabia ler latim, né? Gutenberg tem uma grande ideia, ai que ideia maravilhosa, vou traduzir para o alemão, vou imprimir, e quem souber ler, vai ler. Veja, e olha como Deus providencia as coisas, porque Lutero, ele pertencia à ordem dos agostinianos, uma ordem pequena dentro do contexto de uma série de várias irmandades religiosas que haviam no seio católico. Era um padre de uma região muito rural e quase insignificante do império, mas foi ali que essas ideias se disseminaram por todo o império. Isso moveu o próprio Papa a caçar o cara. Sei, tem um negócio errado aqui. E é interessante a gente pensar que nessas 95 teses você tem de novo aquela ênfase na salvação pela fé somente, a condenação da venda das indulgências como estava sendo feito. Ele condena o abuso dessa prática. Ele traduz a Bíblia para a língua alemã. Aí você tem aí, né, pela primeira vez uma Bíblia traduzida para uma língua nacional. Outra coisa interessante é pensar o poder que a nobreza teve, né, em apoiar o Lutero. Porque quando surge ali aquele contexto no Sacro Império Germânico, ocorre meio que um alvoroço. O imperador Carlos V, que era o imperador da época, ele era católico, amigo do Papa, amigo de Roma, né? E o Sacro Império Germânico era formado por vários principados. O poder dele era meio que descentralizado. E ele tenta encontrar um meio termo lá no Sacro Império. Então ele convoca uma reunião com todos os príncipes na cidade de Espira, em 26. Diz assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, para evitar briga, para evitar guerra, vamos fazer o seguinte, quem quiser aderir às ideias de Lutero, pode fazer isso. Quem quiser seguir os princípios de Roma, papado, siga, mas vamos viver em paz. Beleza. 3 anos depois, pelas pressões do Papa, Carlos ele convoca uma segunda reunião e ele desfaz tudo o que ele tinha dito antes. Pessoal, a partir de hoje, Lutero é um herege, todo mundo tem que ser católico, porque o nosso império é cristão, católico, e não vamos aderir a essa heresia. Aí é quando aparece a figura de alguns príncipes e vão protestar contra a proibição de seguir a liberdade de consciência. Espera aí. 3 anos atrás a gente não podia seguir o que a gente está acreditando. A gente não pode seguir a nossa consciência como a gente compreende. Por que a mudança? Eu protesto. E é interessante pensar nisso, porque geralmente quando fala de protestantismo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, por que o movimento é chamado de protestantismo? Aí o cara levanta a mão, porque era um movimento que protestava. Parabéns. O que? A Igreja Católica. Protestar contra a Igreja Católica? Não era isso. Não era isso. Até porque a gente vai ver lá na frente, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que protestantismo é o avesso e o oposto de catolicismo. Como se fosse, né? Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, né? Bem e mal. Não é assim. Quando se fala de protestar aqui, é protestar contra uma medida que impedia o exercício livre da consciência religiosa. É aí onde está a essência da gente como protestante. Não é porque a gente é protestante porque luta contra o catolicismo. Está errado. A gente é protestante porque a gente acredita de que nós temos a liberdade de consciência religiosa, de entender pela consciência e pelo Espírito Santo que as verdades expostas nas Escrituras são a verdade que precisamos seguir. Ponto. É isso.
É interessante pensar nisso. É daí que surge o termo protestante. Então os caras, eles vão defender esse direito de seguir com a liberdade de consciência. Isso aqui é massa. Então eles fazem isso em 1529. Outra coisa interessante pensar é que Lutero vai se distanciar de movimentos mais radicais, porque, preste atenção, todo movimento histórico, toda ideia, toda ideologia, você vai ter aqueles sujeitos que vão ter a compreensão equilibrada da coisa, e você vai ter os descompensados, né? Você vai ver quem são os descompensados, os caras que estão aqui no Sacro Império Germânico, olhando Lutero e dizer assim: eita, peitou o Papa, eita, vamos abolir tudo. Surge um movimento conhecido como Anabatista. Os caras estavam tipo fazendo arruaça no Sacro Império Germânico, invadindo propriedade de nobres. Agora acabou a propriedade privada. O quê? Não. Vamos matar esses padres tudinho, né? Vamos pegar esses novos, vamos distribuir os bens de forma igual para todo mundo. E aquela é uma bagunça. O Sacro Império estava em comoção. Aí é quando a nobreza vai se voltar para Lutero e dizer: ô Lutero, o que é isso? Né? Os caras estão dizendo que é por tua causa, por tuas ideias. Lutero vai dizer: eu não disse isso não. Não tem, né? Às vezes a gente diz uma coisa para alguém, o cara entende completamente errado. Aí quando vem o prejuízo, o cara fala: não, mas foi ele quem falou. Eu não disse isso não, né? Lutero vai dizer: não, eu não preguei fim de propriedade privada, eu não preguei o saqueamento de propriedades, eu não falei do fim da hierarquia da hierarquia eclesiástica, não falei, né? Vocês entenderam errado. Aí a nobreza fala assim: o que é que a gente faz com esse povo então, Lutero? Gente, faça o que vocês sabem fazer de melhor. Prenda, mata, execute, faça o que for necessário, contanto que o Sacro Império viva a paz. Né? E é interessante a gente ver a história também dessa forma, sabe por quê? Porque esses homens também não são santos, eles têm falhas. Por exemplo, você pode até dizer: bebê, foi exagero, né? Lutero diz assim: não, faça o que for necessário para vocês, para executar, execute, né? Mas é para a gente pensar: poxa, são homens também falhos, né? Vai colocar ali naquele pedestal, né, do grande homem que fez a grande reforma, que teve pecado. Davi também não foi assim, né? Lá atrás, né? Cuidado para não viver uma vida em pecado, para dizer: Lutero foi assim também, né? Davi foi assim também. Não é assim, né? Mas é dizer que nós temos também o quê? Deslizes e falhas. Mas esse homem teve o grande apoio de parte da nobreza, e assim o movimento se consolidou no Sacro Império Germânico. E assim a gente teve parte das bases doutrinárias que compreendemos hoje, né? Reforma calvinista, aí o sujeito, coisa linda, barbona, Calvino, né? Amado por uns, odiado por outros, né? Esse sujeito foi um cara que promoveu um grande renascimento religioso na França, especificamente na Suíça. Ele vai ter contato com as obras de Lutero, né? São pessoas que são quase contemporâneas, tá certo? Dialogam entre si. Ele foi um grande autor de livros. Ele foi conhecido posteriormente por ter criado uma compreensão da salvação a partir da noção de predestinação, né? Ou seja, a salvação é gratuita, e a prova é tanto que ela é gratuita, que ela foi predeterminada. Não adianta fazer nada, porque tudo foi o quê? Marcado. Deus tem os seus. Aí vem aquela pergunta, né, que angustia todo mundo, né? Então, como é que eu vou saber que eu sou, hein? Como é que eu sei que Deus me marcou? Como é que eu saber que Deus me escolheu? Aí entra, lembra daquela jogada que eu disse, fé e obra, né? Obra não salva, mas obra faz o quê? Evidencia, testifica, demonstra. Então, como é que eu sei que fui atingido pela graça do Espírito Santo? Como é que eu vou saber que eu fui atingido, habitado pelo Espírito Santo? A partir do momento que você começa a experimentar de reais mudanças de vida. Essa é a ideia. Reais mudanças de vida. É por isso que ele vai revolucionar Genebra. Porque eu estou falando de uma cidade, uma burguesia que esbanjava riqueza,
que investia em tanta coisa que era moralmente incorreta dentro do padrão das escrituras, os caras que gastavam dinheiro com jogatina, o cara que gastava dinheiro com prostituição, gastava dinheiro com tanta coisa que não edificava, ele não investia aquele dinheiro naquilo que era produtivo. Aí quando Calvino começa a falar da graça de Deus e como ela transforma, essa galera, ela começa a não mais usar os seus bens materiais para essas coisas. Qual é o resultado disso? Enriquecimento, investimento. Aí muita gente de maneira distorcida vai dizer assim: aí tá vendo, Calvino, precursor da doutrina, da teologia da prosperidade, né? Por quê? Porque quem é escolhido enriquece. Mas a gente tem essa implicação dentro do contexto de Genebra. Ou seja, como é que o cara sabe que o cara tá bem? Bicho, o cara é outro, bicho. Tá na igreja, vida transformada. E outra, viu, mesmo? Tá prosperando, viu? Por quê? Não é porque ele multiplicou o dinheiro dele do nada, não. É porque já tinha dinheiro, é porque deixou de gastar naquilo que não presta, né? O sujeito que se transformou. Calvino, ele foi aquele sujeito que vai trazer uma nova ética do trabalho. E isso é bacana. Porque lembra que eu disse que aquela perspectiva católica, né, do trabalho como tripalium, né, como fardo, como castigo, como um peso, né? Inclusive, é dessa raiz católica que hoje a gente ainda herda essa lógica de trabalho, sabe? Você diz assim: como é que você pode resumir essa ética do trabalho católica medieval? Você traduz assim, numa frase bem simples que é pra gente. É aquele assim: odeio segundas-feiras e sextou. Por quê? Porque o tempo entre o sextou, né, e eu detesto segunda-feira é o que eu queria aproveitar, mas entre segunda e sexta eu sou impedido. Por quê? Porque o trabalho me tortura. Só que Calvino, ele traz uma nova lógica. Não é que ele traz uma nova lógica, porque a compreensão da escritura traz uma nova compreensão, traz uma compreensão verdadeira sobre trabalho. Trabalho é vocação, trabalho é cultura. Cultura vem de cultivar, né? Deus criou o homem e colocou ele aonde, meus irmãos? No jardim do Éden. Para quê? Só para comer goiaba, melancia, dormir, acordar e dormir? Não, para cultivar e guardar. Isso é trabalho, meu irmão. Trabalho é uma coisa prazerosa. E eu disse: te aproxima de Deus, te aproxima do que Deus é. Deus começa o mundo trabalhando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se fez em 7 dias literais, se fez em eras geológicas, se fez em milhões de anos, pouco importa. O que importa é que quando eu saio segunda-feira para trabalhar como professor, eu vou ser o melhor professor que esse mundo já viu, porque Deus me chamou para isso. Porque eu me pareço mais com Deus, como um sujeito inteligente, capaz de ter empatia, de gerar informação e de trazer conhecimento significativo. É o cara que sai assim, diz assim: eu vou sair para trabalhar segunda-feira para construir uma casa, porque eu sou o melhor mestre de obras do mundo. Porque Deus me deu a inteligência de bater o prumo, colocar ali o tijolo, fazer uma casa bonita, altamente, né, moderna, para você terminar e dizer assim: cara, que casa bonita, foi eu que fiz. Deixa eu dizer uma coisa: a mesma sensação de Deus quando criou todo mundo e diz o quê? Viu Deus que tudo que ele tinha feito era o quê? Bom. É Deus olhando assim: cara, que legal. Você está vendo o que Calvino provoca, né? Esse despertar para uma nova ética de trabalho. É por isso que a burguesia olha para o cara e diz assim: esse é o cara, velho. Eu sempre pensei assim, sabe? Eu nunca pensei que o trabalho era só uma fonte de riqueza, mas era uma fonte também de exercer vocação. A burguesia vai apoiar esse cara. Entendeu agora assim a relação, né, entre o que cada reformador ele pregava como ênfase e os apoios que ele ia recebendo? E veja que o discurso não fica meramente político, econômico, né, meramente secular, como se o movimento reformista fosse um movimento formado por gente impostora e interesseira, né? É de gente sincera que queria entender o mundo de outra forma. E aí Calvino, ele proporcionou transformações na esfera política em Genebra, né? Pegou pesado, como eu disse, pegou. Foi expulso uma vez? Foi. Mas quando a cidade desandou, a primeira pessoa que chamaram foi quem? Calvino. E o primeiro sermão que ele prega, quando ele volta de Genebra, ele começa dizendo assim: meus irmãos, continuando de onde eu parei, meus amigos, eu me arrepiei todinho. Cara, é massa demais isso. Suíça como grande centro reformista. Henrique VIII, aí eu vou pensar agora na reforma anglicana, o terceiro centro. Inglaterra, século XVII, século XVI,
você vai ter aqui um impasse entre Henrique VIII e o Papa. E esses problemas não eram somente aqueles problemas que a gente viu nos livros didáticos de história, né? O que a gente viu no livro didático de história? Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, ele não tinha gerado filhos com ela, então ele queria perpetuar o trono, e aí ele se apaixonou por uma mulher chamada Ana Bolena, muito bonita, e ele queria se casar com ela, mas não podia porque era casado, então ele pede para o Papa o divórcio, dizendo que não tinha consumado o casamento com Catarina de Aragão, então tecnicamente ele não estava casado. O Papa nega, e o resultado, Henrique VIII diz, rompe com Roma. Essa é a história que você vê no livro de história da escola. Mas haviam outros interesses por trás. O divórcio foi apenas assim um pretextozinho, sabe? Pois tá bom. Tem aquela coisa que às vezes, né, a gente junta, né, vai juntando, aí aparece uma coisa assim bem pequenininha. Aí você estourou, né? Tomou uma decisão, ponto. Cara, tu fizesse só por causa disso? Não, aí começa. Porque aconteceu isso. O que acontece aqui na Inglaterra é a mesma coisa. Henrique VIII estava em processo de fortalecimento e centralização do seu poder. E havia duas coisas que impediam a consolidação dessa centralização política. Em primeiro lugar, as terras que pertenciam à igreja na Inglaterra. Ou seja, era jurisdição católica ainda, era jurisdição do Papa. Segundo, a forte interferência da igreja católica de Roma na Inglaterra, forçando inclusive o Estado Nacional inglês a pagar impostos diretamente a Roma, uma coisa altamente exaustiva e abusiva. Como é que eu vou pegar recursos do meu país para investir em lugares que não necessariamente têm ligação com o meu país? Não dá. Então o casamento é apenas um pretexto, uma gota d'água. O que é que o Henrique VIII faz? Ele cria uma igreja dos ingleses, por isso o nome é a igreja anglicana, a igreja dos anglos, dos povos anglos, dos ingleses. É uma igreja nacional. Nessa igreja não se tem missa em latim, mas em inglês. Nessa igreja você não tem a Bíblia em latim, você tem a Bíblia em inglês, né? Embora você mantivesse, né, aqui na igreja anglicana algumas estruturas da organização eclesiástica católica. Você vai ter padre anglicano, bispo anglicano, arcebispo anglicano, você vai ter a ênfase de algumas tradições também, viu? Só que você vai ter uma mistura. Você vai ter uma igreja com uma associação de elementos reformados, sejam calvinistas ou luteranos, e uma estrutura eclesiástica e uma liturgia católica. Se for para uma igreja anglicana tradicional na Inglaterra, eu agora falei como se todo mundo tivesse condição de ir para a Inglaterra, como quem vai para o Catolé, né? Mas assim, se um dia, né, você tiver condição de ir para lá e visitar uma igreja anglicana, não precisa nem ir, né? Vai no YouTube, né? Pega no YouTube assim, igreja anglicana tradicional. Você vai ver, cara, a missa você vai ver, é uma igreja católica. A missa. O cara está lá, padre com estolazinha sacerdotal, com tudo indumentária e tudo mais, mas quando o cara abre a boca, é um sermão calvinista, né? É um sermão luterano. Ou seja, é uma igreja autêntica do ponto de vista de ser uma igreja nacional, né? É a igreja que você não vai encontrar em todo canto, né? Pelo não encontrava em todo canto até então, né? E o ato de supremacia em 1535 torna o rei da Inglaterra também chefe supremo da igreja, ou seja, quem é que é a autoridade máxima dessa igreja anglicana é o próprio rei. Até hoje é assim, né? A Inglaterra manteve a monarquia, o rei hoje, né, da Inglaterra, que é o rei Charles III, né? Charles IV não, Charles IV, eu acho. Não, é Charles III, é isso mesmo. Charles III, ele não é somente o rei da Inglaterra, ele é o chefe supremo da igreja anglicana. Tá? A igreja responde a ele, né? Nesse sentido. É por conta desse fator e de outros que vai surgir, por exemplo, o movimento puritano. A galera dentro da igreja anglicana que vai dizer: ei, peraí, essa reforma foi pela metade, hein? Tô sacando, viu? Eu tô entendendo aqui o negócio, você tem que purificar a igreja. É o retorno exclusivo às escrituras, nada de tradição. Preservar a tradição, tá errado, né? Não tem como confiar nisso não. Manter mesmo a mesma hierarquia eclesiástica tá errado, não é assim não. Somos todos iguais. E aí surgem justamente esses puritanos trazendo uma nova perspectiva, uma nova proposta de organização religiosa, né? E aí eu estou já no ponto final, mostrando o seguinte, que o pensamento reformado vai para além do trivial.
A gente tem que se livrar de dois erros, dois equívocos. Achar que o movimento reformista estava restrito somente a questões teológicas e eclesiásticas, tá? Achar que a preocupação dos reformados foi somente com o que estava acontecendo dentro da igreja e com a organização da igreja. Os caras estavam pensando algo muito além, viu? Outra, a gente tem que sair também dessa ideia de que a reforma religiosa está classificada como um movimento anticatólico, como se fosse o oposto ao catolicismo. A gente só tem essa compreensão por conta da forma como a gente no Brasil foi catequizado pelas missões protestantes. Que as missões protestantes, quando chegam no Brasil, o Brasil é católico. E uma forma dessas missões protestantes se afirmarem no Brasil é se opondo a elementos do catolicismo. É por isso que até hoje muita gente acha que ser protestante no Brasil é ser anticatólico. É achar que, por exemplo, a igreja, do ponto de vista arquitetônico, não pode ter uma cruz. Por quê? Não? Porque cruz é coisa de igreja católica. Porque dentro da nossa liturgia a gente não pode falar de catecismo, porque catecismo é coisa de igreja católica. Você está vendo que a gente foi mal educado nesse sentido? Porque ser protestante ou ser reformado não tem nada a ver com ser anticatólico, certo? E o que é que está para além disso? A gente tem que entender que as reformas religiosas, fechado dizendo isso, reforçavam a necessidade de transformação no plano sociopolítico. Ou seja, o que os reformadores queriam não era somente reformar a igreja, era reformar a sociedade, reformar o ser humano, é reformar a pessoa, é reformar o país nesse sentido. Ou seja, quando os reformadores afirmavam expressamente elementos das expressões humanas criativas, como a cultura, né? A ideia de tolerância ao diferente, né? A ideia de busca pela diversidade, da produção do que é o diverso, da questão econômica, quando se fala na defesa pela liberdade econômica, você como sujeito que é capaz de trabalhar com as suas próprias mãos, gerar riqueza para sustentar a sua família e ajudar o próximo. Quando se fala, por exemplo, da política, se fala de democracia. Poxa, se eu tenho consciência de entender claramente as Sagradas Escrituras pela iluminação do Espírito Santo, o que dirá eu como crente, lendo a sociedade de forma democrática? Eu posso participar diretamente das decisões do meu país. Quem vai se destacar com isso é o movimento puritano, que vai levar isso ao seu grau máximo. Você tem ideia, os puritanos foram protagonistas da maior transformação política da Europa moderna, reconfigurando a monarquia absolutista da Inglaterra, transformando essa monarquia numa monarquia constitucional, criando leis que limitassem os poderes do rei, criarem leis, por exemplo, para garantir a participação do cidadão nas esferas políticas. Isso é um pontapé inicial para você pensar que o movimento reformista, primeiro, não está restrito ao século XVI, que o movimento puritano é do século XVII, não está restrito a questões eclesiásticas, mas está pensando numa cosmovisão diferente. É uma cosmovisão reformada. Quais são as consequências dessas reformas religiosas? E aí você tem a reação da Igreja Católica nisso. A Igreja Católica vai reagir isso através do Concílio de Trento, tá certo? Aqui, esse Concílio de Trento que vai ser organizado aí entre 1545 a 1563, já vai dar mais de 10 anos aí de conversa para falar sobre quais seriam os rumos da Igreja Católica. Os caras fazem o quê? Eles vão reafirmar os princípios, a tradição católica. Eles não vão reconhecer, né, que Lutero tinha razão nesse sentido, tá? Eles vão reafirmar determinados princípios, vão suspender a questão das indulgências por achar que realmente muitos extremistas levaram ao pé da letra, né, de maneira distorcida o que seria indulgência. Então eles cancelaram isso e colocaram num livro, ou melhor, colocaram num índice de livros proibidos as obras de reformadores. Vocês ampliaram o que a gente chama de índex ali embaixo, né? Os caras restauram o Tribunal de Santo Ofício, que seria a Inquisição. O alvo agora vão ser os hereges reformistas, luteranos, calvinistas. Muita gente vai ser martirizada por isso, vai ser torturada por isso, né? Vai perder a vida por isso.
por afirmar as verdades contidas nas Escrituras e recusarem, por exemplo, se dobrar às determinações, né, católicas. Aqui você tem a criação da Companhia de Jesus, e graças à Companhia de Jesus você vai ter a disseminação do catolicismo no mundo, principalmente na América, tá? Que o Brasil hoje tem, né, de catolicismo é por conta das heranças das missões jesuítas, tá certo? E isso foi uma reação à Igreja Católica. Aí você para e diz assim: essa história todinha repercutiu em quê? E aí eu penso nessas 3 últimas coisas. Os movimentos reformados trouxeram o fortalecimento da imprensa e também do incentivo à prática de leitura. E é aquilo que eu falei para vocês antes. A ideia de criar escolas públicas, de ensinar o povo a ler, de fazer com que o povo tenha acesso à literatura, para que elas possam não somente compreender corretamente as Escrituras, mas também compreender corretamente o mundo, tá? E é interessante pensar como a imprensa se destacou nisso, porque essas produções literárias só puderam alcançar um maior número de pessoas numa velocidade muito maior, porque a imprensa, ela de certa forma acelerou o processo de produção de escrita. Uma coisa é você escrever um livro à mão, outra coisa é você imprimir essa mesma página várias vezes, o quanto que essas obras podem alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. Outra, você tem a consolidação das práticas econômicas ligadas ao capitalismo. Óbvio, se você tem uma ética de trabalho diferente, uma ética de trabalho que valoriza o trabalho, você vai ter um processo de desenvolvimento econômico na Europa. A burguesia vai tomar conta da Europa nesse sentido. E aí, por que não falar que Revolução Industrial, né, a ascensão do capitalismo lá na Europa também se deu por conta dessa nova perspectiva de trabalho? Por que não falar, por exemplo, que a mentalidade norte-americana até hoje valoriza o trabalho manual, baseado na ideia de que você é um sujeito que tem criatividade e como Deus pode criar as coisas dentro do seu mundo usando os materiais disponíveis que você tem, né? E por último, você tem a intensificação da atividade missionária católica no Novo Mundo, porque agora uma forma de compensar a perda de fiéis na Europa é buscando novos fiéis aonde? Fora do continente europeu. E os grandes alvos serão América, África e Ásia. A ideia é: vamos chegar primeiro antes que qualquer reformador chegue aqui, né? E a ideia era espalhar, né, os princípios da fé católica. E aí, por isso, a questão da Companhia de Jesus, que vai agir com base em 2 frentes: missão e ensino, né? As primeiras escolas no Brasil são fundadas por jesuítas, e grande parte dos missionários católicos do século XVI são jesuítas, né? Acredito que se no século XVI tivéssemos Coca-Cola, nem a Coca-Cola superaria a presença, né, no mundo do que dos jesuítas no século XVI. Para você ter ideia do grande esforço que os caras fizeram por tentar espalhar a fé católica. Culpa de quem? Culpa dos reformadores, né? Que fizeram acender essa ideia de buscar o conhecimento, de buscar a leitura das Escrituras e assim por diante. Bom, essa é a reforma, ou esta são as reformas religiosas, esta é a sua história. E eu espero muito que você tenha compreendido bem e entender que de fato, e eu fecho dizendo isso, nada acontece por acaso, por 2 razões. Primeiro, porque Deus é o autor da história. Ele foi quem construiu tudo isso que a gente acabou de ver. Ao mesmo tempo, nada é por acaso, porque tudo tem uma razão. Entendemos que aquilo que Lutero, Calvino e tantos outros reformadores fizeram com base naquilo que Deus ele proporcionou a eles. E somos gratos a Deus, porque hoje somos alcançados por essas verdades. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, solo de glória. Sejamos gratos a Deus por isso, amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por Ele ser esse grande autor da história, por Ele proporcionar que essas coisas acontecessem, para que nós pudéssemos conhecer suas verdades e crer com mais fundamento, né? E crer com mais convicção, se é que a gente pode dizer isso, as verdades que Deus ele revela na sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque sabemos que o Senhor, Deus, é quem controla todas as coisas. Queremos Te agradecer, Senhor,
porque o Senhor providenciou para nós, ó Deus, homens e mulheres que se esforçaram, que batalharam, para que as tuas verdades pudessem chegar até nós. Se hoje nós compreendemos, ó Deus, a tua Escritura, se hoje nós confiamos unicamente, ó Deus, na tua palavra revelada nas Escrituras, é porque, ó Deus, o Senhor fez com que isso chegasse para nós. Somos gratos a ti. Nos ajuda a entender, Senhor, que da mesma forma que esses homens, eles se esforçaram, ó Deus, por manter a sanidade da doutrina, da mesma forma que esses homens, ó Deus, procuraram equilibrar, ó Deus, o conhecimento, a autoridade das Escrituras, e do mesmo jeito que eles se esforçaram por conformar suas vidas à realidade das verdades das Escrituras, a gente também, ó Deus, é chamado para fazermos a mesma coisa. Agora, Senhor, nos cabe essa missão de disseminar, ó Deus, pelo caminho a semente da verdade, a semente da justiça, a semente da graça, a semente de Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida digna, ó Deus, do chamado que o Senhor nos deu e digna da história, do esforço desses homens por fazer com que a verdade ela se mantivesse de pé. É assim que nós te oramos e gratos a ti falamos ao Senhor.